É interessante que maravilhoso é uma palavra que ela é grande, ela é completa, é maravilhoso, é sublime, maravilhoso, ele é maravilhoso. É uma palavra bem cheia, né? Bem cheia de poder, bem cheia de presença, maravilhoso. Maravilhoso é algo que não tem como dar errado, é algo maravilhoso. E a gente vai estar lidando com o maravilhoso conselheiro. A gente está lidando com algo que não tem como dar errado, é algo maravilhoso e conselheiro. E quando ele começa a falar sobre ele, fala sem vírgula, é maravilhoso conselheiro, sabe? É um maravilhoso conselheiro, cara. Não tem espaço, não tem vírgula, mas ele é um maravilhoso conselheiro. Vivemos em tempo onde o conselho é algo muito importante. O Provérbios diz, né, que devemos buscar muito conselhos e esse terá sucesso. O conselho, precisamos de conselhos de pessoas que estão na posição onde a gente quer chegar. Precisamos de conselho de pessoas mais maduras, pessoas que já estão vivendo aquilo que a gente quer viver. E a gente está lidando agora um maravilhoso conselheiro. Logo em seguida, vai falar que é um Deus poderoso, um Pai eterno e um príncipe da paz. Olha que combo perfeito, que a gente joga dentro do liquidificador, faz ali uma vitamina, e a gente toma essa vitamina. Um Pai eterno, um Pai eterno. Um Pai que é sempre presente, do início ao fim. Um Pai eterno. Talvez a gente passa por traumas de infância, talvez. Talvez a gente não tenha um pai, biologicamente aqui, um pai terreno tão presente. Talvez eu nem conheci meu pai. Mas eu estou falando agora de um pai eterno. E eu comecei a ler tão devagar esses versículos de quem ele é, desse combo, dessa vitamina, que automaticamente eu fiquei totalmente constrangido e totalmente grato por quem ele é. Um príncipe da paz. Sabe aquele momento que a gente está em caos? Sabe aquele momento que talvez a gente não acha paz durante a vida, o trabalho, os estudos, em casa? E agora a gente está lidando com um Deus que é um príncipe da paz. Mês passado a gente finalizou algo incrível, uma série poderosa sobre fé. Onde a gente falou o que é fé, onde a gente falou os fundamentos da fé, onde a gente falou sobre saber diferenciar se eu estou me movendo por otimismo ou se eu estou me movendo por fé. Que é bem interessante, é bem parecido, né? Aí a gente talvez ache que a gente está se movendo por fé, mas na verdade a gente só está sendo otimista. E é aí que é perigoso. O otimismo, ele ofusca a nossa realidade atual. O otimismo, ele faz com que a gente ignore, que a gente não olhe para o que está acontecendo de fato. Sabe? Uma pergunta bem simples para um cara que é otimista. Como é que vai ser o 2024? 2024 vai ser bom. Por que vai ser bom? Não sei, eu estou sentindo. O otimismo, ele é um sentimento. E sentimento passa. Sentimento é frágil. Sentimento não consegue ser algo totalmente alicerçado. Sentimento desaparece. A partir do momento que chega a primeira notícia ruim, esse sentimento, que 2024 vai ser um ano bom, ele desaparece. Então esse é o otimista. Ele começa voando, ele começa lá em cima, ele começa motivado, crendo que vai fazer, sei lá, vai ler a Bíblia toda, vamos pegar. E ele não consegue ler, porque ele estava sendo otimista.
academia, não consegue concluir, não consegue firmar. Então são coisas na nossa vida que a gente só está sendo otimistas. Agora você faz essa mesma pergunta para aquele que está se movendo por fé, gente. Você vê por que 2024 vai ser bom? Porque o meu Deus não está morto. Porque o meu Deus está vivo. E por isso o meu 2024 vai ser bom. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto o Deus da minha salvação. A pessoa que se move por fé, sabe, tudo está dando errado, mas eu estou alegre. Eu me alegro e exulto o nome do Deus da minha salvação. Uou! A pessoa que move por fé, ela não tá se baseando pelo aquilo que ela vê, mas aquilo que ela não vê e que é eterno. Gente, eu acho que eu ficaria nessa palavra o ano todo, sabia? Então o tema dessa mensagem é um pai zeloso. Um pai que tem zelo por nós, né? Um pai eterno que cuida de nós e tem um zelo eterno. Olha só, né, cara? Provérbios 4, 23 vai dizer: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Aqui em Provérbios, coração, ele está falando sobre o centro das emoções. Então está dizendo assim, ó, sobre tudo que você possa guardar, guarde bem o centro das suas emoções, porque dele procede as fontes de vida. Mas aí entra em conflito com a série que a gente fez, a gente teve agora no mês passado, sobre fé. O que é fé? A fé é o firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe, e que recompensam aquele que os buscam. Então a fé é um firme fundamento. Sem fé eu não consigo agradar a Deus, primeiro ponto. Sem fé eu não consigo me aproximar dele. Sem fé eu não consigo crer que ele existe. Entende isso? E agora a gente está diante de um provérbio que diz sobre a Bíblia que, sobretudo, guarde bem o centro das suas emoções, guarde bem o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. E aí a gente começa a lidar com um pai zeloso, que está preocupado com o centro das suas emoções, do que a própria fé que você tem nele ou não. A gente começa a lidar agora com um pai extremamente zeloso por ti, preocupado com os seus pensamentos, preocupado com o que você está sentindo, preocupado com o que está no teu coração. Preocupado se você está fluindo naquilo que ele tem de melhor, que é a tua paternidade, que é as suas riquezas espirituais, que é a sua presença, que é o nosso tesouro. A gente está lidando agora com um pai que está extremamente zeloso por saber, meu filho, você está bem? E João 3,16, se não me engano, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então Deus, ele já nos amou, ele já se entregou por nós, com fé ou sem fé. Isaías 9:1, nesse mesmo que a gente
leu ali no primeiro, diz assim, ó, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Não haverá mais escuridão para quem estava aflito, porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então não haverá mais escuridão para aqueles que estavam aflitos. Agora, por que eu estou aflito? Porque talvez eu não tive a revelação de quem Ele é. Talvez eu estou tendo a revelação de quem Ele é através das pessoas, através de religião, através de protocolos de culto, mas de fato eu não estou tendo a revelação do seu caráter entre eu e Ele, de quem Ele é. Existe um dado, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que diz que até o final dessa década será mais comum ter ansiedade e depressão do que resfriado. O Brasil é líder global, né, sobre ansiedade. E está atrás apenas dos Estados Unidos sobre depressão. Então, até o final dessa década, nós declaramos que não seremos atingidos por esse mal, que a nossa casa não será atingida por esse mal, que nossos filhos crescerão saudáveis e darão frutos, nosso casamento será um casamento saudável, dando frutos, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da minha vida, pois vale mais um dia em teus átrios e na casa do meu Senhor do que 1000 anos em palácios. Mais vale um dia. Então, segundo eles, será mais comum resfriado do que depressão e ansiedade. Mas segundo o meu Deus, esse mal não me atingirá, porque eu creio que Ele é. Poderoso demais, né? Então, sobretudo, guarde bem o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Guarde o seu coração de palavras, guarde o seu coração de pessoas, guarde seu coração com quem você está compartilhando o teu coração. Guarde ele, porque ele é precioso. Guarde o teu coração, porque o Senhor se importa com ele. Guarde o centro das suas emoções. Vamos abrir comigo João 9, versículo 1. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Entende que existe uma obra de Deus que precisa ser revelada na tua vida? Entende que existe uma obra de Deus precisa ser revelada através do teu testemunho, através do teu casamento, através do teu trabalho, através das suas lutas. Versículo 4. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Sabe, gente, é interessante demais essa palavra.
essa passagem. Interessante demais, demais. Jesus, ele faz algo engraçado, que todo mundo fica perguntando, por que Jesus cuspiu no chão? Por que não só colocou a mão ali, impôs as mãos e falou, seja curado, volte a enxergar? Por que Jesus não, talvez, com uma palavra, falasse, meu filho, volte a enxergar? Mas Jesus, ele cospe no chão. Eu lembro que quando eu era bem novinho assim, quando eu li essa passagem assim, eu fiquei meio com nojo. Imagina alguém cuspir no meu olho. E de fato, por que Jesus cospe ali, gente? É algo interessante. Porque existe um poder sobrenatural dele se preocupar com o centro das suas emoções. Existe algo poderoso no qual ele cuida do teu coração. E o que Jesus está fazendo aqui agora, ele não está só curando uma doença física, mas ele está curando o emocional desse homem. Ele está curando o interior desse homem, ele está curando o centro das suas emoções. Nessa época era comum, quando você visse alguém doente de nascença, ele questionar quem foi que pecou, os seus pais, porque os deuses, eles amaldiçoavam, os filhos. Então era comum eles terem essa noção, essa ciência de que, cara, se esse cara nasceu desse jeito, alguma coisa de ruim, brabo, os pais deles fizeram, para ele nascer desse jeito. E Jesus, ele fala, não, mas ele nasceu assim, para que se revelasse a glória do Pai. E aí eu começo a imaginar assim, e começo a criar na minha mente como que foi a vida desse homem, sendo rejeitado a vida toda. Porque uma pessoa desse jeito, ela não era bem-vinda no meio social. A pessoa desse jeito, ela era excluída. Ela não tinha casa, ela não tinha paz, ela não tinha família. Ela devia estar sentada no chão, toda suja, de poeira. Eu começo a ir longe, as canelas russas. E eu começo a imaginar, cara, que imagina a vida desse homem, a vida toda sendo rejeitado, a vida toda sendo, sabe, onde as pessoas passavam por ele, elas cuspiam no chão. Uma atitude de que a pessoa não era bem-vinda ou que a pessoa era rejeitada era o cuspir no chão. A mulher de fluxo de sangue, as pessoas cuspiam no chão, porque ela é impura. O que era impuro, as pessoas cuspiam no chão para demonstrar que era impuro, para dizer, você é amaldiçoado. A pessoa que tinha lepra. Então era comum o som de cuspe para aquele homem. A vida toda ouvindo o som de cuspe. A vida toda ouvindo o som que ele era rejeitado. A vida toda ouvindo o som que ele era, meu Deus, cara, que ele era abandonado, que ele não era bem-vindo, que ele era... A vida toda. E aí eu começo a entender por que Jesus cuspiu no chão. Porque Jesus não está só curando o físico, mas está curando o emocional também, está curando o interior também. E aí Jesus, ele cospe no chão e ele imagina, o cego, aquele som, deve ser mais um alguém me rejeitando, mais alguém me excluindo, mas deve ser mais um som desse comum. Mas agora é o contrário. A partir desse som, Jesus cura o cego emocionalmente. E ele começa a pensar que a partir desse som, foi o som agora do meu milagre. A partir desse som, ele começa a excluir, ele começa a tirar o som de rejeição. Ele começa a substituir com o som do meu milagre. E ele tira qualquer trauma de infância, qualquer trauma familiar, qualquer trauma de vida. Porque esse som é o som que me lembra da minha vitória, que me lembra de quem Deus é e que me lembra o que Jesus fez por mim. Esse som agora não vai mais dizer quem eu sou, mas agora ele vai apontar para quem Deus é em mim. Esse som ele vai apontar para o zelo do meu Pai. O filho perdido, quando ele pega a herança do pai, ele pede a herança, ele vai lá, torra tudo que ele tinha. E aí ele gasta todos os seus bens e começa a comer comida de porco.
E ele começa a perceber, cara, na casa do meu pai eu comia melhor do que isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir perdão para o meu pai. E vou trabalhar para ele como um escravo, porque até os escravos dele comem melhor do que eu. E vou me colocar numa situação de escravo. E aí o filho perdido, ele vai, começa a ensaiar esse discurso. E aí quando ele avista o pai de longe, o pai na hora vê o filho e corre até o encontro dele. Cara, isso aqui é a maior manifestação de Deus na nossa vida. Esse pai representa muito quem é Deus em nossa vida. Porque na lei de Moisés, na lei de Torá, a pessoa que fizesse tal coisa com seu pai, ela poderia ser morta apedrejada. Ela poderia sim receber pedrada de pessoas, porque ela fez isso. Ela desonrou o seu pai. Então você entende por que o pai correu até o encontro do seu filho? Para poder abraçar e proteger. Não, está tudo bem. Ele é meu filho. Ele é meu filho amado. E nenhuma condenação há sobre ele. Porque eu perdoei primeiro. Porque eu amei primeiro. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, gente. Mas a revelação de a bondade de Deus na nossa vida, ela é algo que é totalmente diferente e maravilhosa. A revelação de quem você é em Deus, ela é incrível. A revelação de que tudo coopera para o teu bem, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são guiados segundo o seu propósito, é real. A revelação de quem Deus é em tua vida, ela é tão real como o chão que você está pisando. Ela é tão real quanto o chão que você está vendo. Esse dia eu estava na casa de um rapaz que ele está... posso dizer, ele está se entregando para Jesus. Ele está se entregando para Jesus, ele está se entregando, ele está buscando, ele está... Cara, e Deus está fazendo uma coisa incrível na vida dele, gente. Deus está fazendo algo poderoso na vida dele que você não tem ideia, cara. Todo dia ele me manda mensagem e fala, mano, você não tem ideia o que Deus fez na minha vida em 24 horas. Sabe, eu fico feliz demais, eu fico, meu Deus, Pai, é isso, é sobre isso. É revelar a tua bondade. E é uma pessoa que tem traumas de igreja, que tem traumas de pastor, que tem trauma do mundo religioso. É complicado, porque ela não quer se envolver, ela não quer se entregar, ela não quer cooperar, ela não quer fazer parte do corpo, ela não quer deixar fluir o que Deus tem para ela. Então ela começa a colocar barreiras para que... Não, já me feriram no passado, já fizeram isso comigo, já falaram assim comigo, e hoje eu não quero mais me doar 100% para uma igreja. Hoje eu não quero me doar em um lugar que... eu encontrei o meu tesouro. Sabe, ninguém pode arrancar de você, ninguém pode tirar de você aquilo que você já entregou. Eu vi essa frase de uma pastora e eu fiquei, meu Deus, ninguém consegue arrancar de você daquilo que você já entregou. Jesus, ele não foi humilhado pelos homens aqui nessa terra. Jesus se humilhou, assumindo a forma de servo, de homem, de criatura. Ele se humilhou. Então, ninguém pode arrancar aquilo que você já entregou. Onde está a nossa recompensa? Onde está os nossos tesouros? Onde a gente está colocando o centro das nossas emoções? Onde a gente está colocando os nossos tesouros? Se eu trabalho na linha de que eu estou fazendo para meu pai, porque ele é muito bom,
porque a bondade dele se revelou a mim, porque existe mais. Por mais que o homem falhe, por mais que o homem talvez me maltrate, mas nada nos separará do amor de Deus. Aquele que nos amou, aquele que se entregou, aquele que se esvaziou por mim e por você.